Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou resolver algumas questões de ligações químicas fortes e fracas, ou seja, das interações intermoleculares e das ligações covalente iônica e metálica, tá? Dentro de um contexto das questões da UFMG do antigo vestibular. Tá? São questões muito abrangentes e por isso são questões que dão para a gente um cabedal de informações muito interessantes. Vamos lá para o vídeo comigo? Bom, pessoal, vou resolver algumas questões sobre ligações químicas. Dentre as ligações químicas, nós podemos destacar as ligações fortes, que são as ligações iônica, metálica e covalente, e as interações intermoleculares, que eu vou citar como exemplo, bem entre aspas, como ligações fracas, tá? Então, essa lista de exercícios ela vai englobar questões do antigo vestibular da UFMG, como eu tinha dito para vocês anteriormente. Vamos lá? Bom, essa questão fala sobre a temperatura de ebulição e como a temperatura de ebulição depende das interações intermoleculares, tá? E aí ele deu para a gente 3 compostos, que são esses 3, e falou que as massas molares são aproximadamente iguais. Veja mais uma vez o texto. Bom, como as massas molares são aproximadamente iguais, ele pergunta para a gente o seguinte, ó, a partir dessas informações, assinale a alternativa em que os 3 compostos estão apresentados de acordo com a ordem decrescente de suas respectivas temperaturas de ebulição. Então, eu quero basicamente colocar essas 3 moléculas em ordem decrescente do ponto de ebulição. Para isso, eu vou analisar as interações intermoleculares, tá? E aí, pessoal, só um adendo aqui importante para vocês. Eu vou deixar no link, eu vou deixar na descrição do vídeo um link que eu fiz só com uma aula muito legal com as interações intermoleculares, tá bom? Aí eu sugiro a vocês, para quem tem mais dificuldade ou quem quer dar uma revisada nesse assunto, dá uma olhada nessa aula, ok? Bom, vamos lá então. A primeira molécula, que é o ácido acético, ela tem essa estrutura aqui. Vamos lá. Pronto. O propanol, ele tem essa estrutura aqui, ó. Eu vou desenhar as estruturas para que com as estruturas nós consigamos observar o tipo de interação intermolecular que elas estabelecem. O propanol, ele tem essa estrutura aqui, ó. Tá? Para ficar mais fácil de observar. O detalhe é o seguinte, esse "xó" aqui no final significa dizer que o propanal é um aldeído e aí aqui no final é um C-OH. Isso vai fazer toda a diferença, ok? Bom, então vamos lá com calma, eu vou até mudar a cor aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem comigo. Essa molécula 1, ela tem um grupamento no final que é esse COOH aqui. Esse grupamento mostra para a gente que tem uma hidroxila. A hidroxila, FON ligada a H, significa dizer que essa molécula é capaz de estabelecer interações do tipo ligação de hidrogênio com outra molécula que também tem FON ligada a H. Vamos supor uma outra molécula aqui, eu não vou desenhar ela toda só para economizar espaço, tá? E essa interação intermolecular que eu vou descrever aqui, ó, essa interação intermolecular que eu estou colocando através desse tracejadinho é uma ligação chamada de ligação de hidrogênio, que das interações intermoleculares é a mais intensa, tá? Só que além disso, gente, essa molécula também tem esse grupamento carbonila, C-OO, que também é capaz de estabelecer interações intermoleculares fortes. Consequentemente, a molécula 1, ela tem, digamos assim, um grupo polar maior, tá? Ela faz ligações de hidrogênio, mas ela também é capaz de estabelecer interações intermoleculares de intensidade grande, fazendo com que o ponto de ebulição da molécula 1 seja o maior das 3, com certeza, tá? Aí agora vamos ver as outras. A molécula 2, que é essa aqui que está no meio, ela tem só a hidroxila. Consequentemente, ela consegue estabelecer interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, tá? E aí, como ela só estabelece ligações de hidrogênio nesse grupamento OH e não tem a carbonila, vocês vão concordar comigo que a 1 tem um ponto de ebulição maior que a 2, né? Porque as interações intermoleculares que a 1 estabelece são mais intensas do que a 2, tá bom?
A3, a molécula 3, o detalhe é o seguinte, o grupamento aqui final da extremidade da direita, tá? A molécula 3, ela não tem FON ligado a H, tá? Apesar de aparecer XO, o O não está ligado no H, porque é um aldeído. Então, ela estabelece interações intermoleculares do tipo dipolo permanente, ou dipolo-dipolo. Tá? Consequentemente, pessoal, A1 vai ter o ponto de ebulição maior do que A2 e A2 maior que A3, dando a resposta letra A. Ok? A questão 2 já é uma questão muito interessante, né? Que apesar de não ter especificamente as ligações químicas, ela mostra para a gente, dá para a gente um contexto interessante sobre o que existe entre as partículas de um material. Então, por exemplo, ele está falando que aqui nessa figura eu tenho água no estado líquido, tá? E fala para a gente que as bolinhas representam as moléculas formadas por hidrogênio e oxigênio. Então, cada bolinha dessa, é isso que ele está dizendo para a gente, é uma molécula de água. Cada bolinha é uma molécula de água. E aí ele pergunta o que tem entre as moléculas de água. Entre as moléculas de água, entre as partículas que formam os materiais, existe nada, vácuo, espaço vazio. Tá bom? Muita gente erra e tem um conceito, até tem uma habilidade do Enem que trata sobre isso, tem o senso comum de imaginar que entre as partículas tem ar. Eu estou falando isso, pessoal, mas é óbvio que entre as partículas que formam o material não tem nada. Por quê? Eu estou especificando porque tem algumas pessoas que falam que tem ar porque imaginam, senso comum, cuidado com isso, que o ar é nada. O ar não é nada. O ar é formado por partículas, por moléculas, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico, etc. É uma mistura de vários gases que formam, por exemplo, o ar atmosférico, tá? Então, cuidado com isso aí. Vamos lá? Questão 3. Certo produto desumidificador, geralmente encontrado à venda em supermercados, é utilizado para se evitar a formação de mofo em armários e outros ambientes domésticos. A embalagem desse produto é dividida internamente em 2 compartimentos, um superior e um inferior. Dá para ver aqui na figurinha o superior e o inferior, tá bom? Na parte superior há um sólido branco iônico. Então, em cima aqui, ó, ele está falando que tem um sólido que é uma substância formada a partir de ligações iônicas, tá? Que é o cloreto de cálcio. Aqui, ó, deu para a gente a fórmula dele. Algum tempo depois de a embalagem ser aberta e colocada, por exemplo, em um armário em que há umidade, esse sólido branco desaparece e, ao mesmo tempo, forma-se um líquido incolor na parte inferior. Então, aqui, pessoal, tá vendo? Ele marca aqui, ó, líquido incolor, tá bom? Considerando essas informações e outros conhecimentos sobre os materiais, os processos envolvidos, é correto afirmar que. Então, bom, basicamente é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Tá? E aí, pessoal, também vou deixar na descrição do vídeo uma aula que eu fiz falando sobre os compostos iônicos, as ligações iônicas, tá? Muito importante, aqui a gente tem essa visão geral, então sugiro para vocês que assistam a aula que eu vou descrever, que eu vou colocar o link na descrição do vídeo, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Compostos iônicos, eles são sólidos a temperatura ambiente. E esse produto, o que ele faz? Eu vou até mudar a cor aqui. Esse produto, quando a gente coloca dentro do armário, ele absorve a umidade e ao absorver a umidade, a água, ela dissolve o cloreto de cálcio, que é solúvel em água, e quando o cloreto o cloreto de cálcio, dissolve na água, essa solução aquosa passa pelos buraquinhos e cai para a parte de baixo, tá bom? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui efetivamente é o seguinte, o cloreto de cálcio sólido, ele vai absorvendo a umidade que está dentro do armário e vai se transformando em íons livres.
E, pessoal, neste processo, o que acontece é um rompimento do retículo cristalino sólido que formava o material antes desse processo. Então, por exemplo, eu tinha no material sólido, eu tinha cátions prendendo-se a ânions, tá? A água, ela rompeu essa ligação, fazendo com que nessa situação da água dissolvida, solvatada, eu tenha algo mais ou menos assim, ó. Eu tenho cálcio 2+, envolvido por moléculas de água. Então, vou desenhar as moléculas de água aqui, tá? Então, quando fala cálcio 2+ aquoso, significa que o cálcio 2+ está envolvido por moléculas de água. Detalhe interessante, que o oxigênio, que é o polo negativo, está direcionado em direção ao cátion. E no caso do ânion, vai ficar assim, ó, o Cl- e as moléculas de água em volta. Então, vou ter aqui moléculas de água em volta. Esse processo aqui aconteceu, e nesse processo, o que aconteceu efetivamente foi a quebra do retículo cristalino do composto iônico, resposta letra B. Questão 4. Analise o gráfico em que está representada a variação de temperatura de fusão e da temperatura de ebulição em função da massa molar para aquelas substâncias. Dessa forma, em relação às substâncias descritas e suas propriedades. Bom, o que está acontecendo? Primeira coisa, né, gente? Se ele está falando em temperatura de fusão e de ebulição, primeiro detalhe importante aqui para destacarmos é que, tá? A curva 2 vai ser o ponto de fusão. E a curva 1 vai ser o ponto de ebulição. A primeira coisa é isso, beleza? Então, consequentemente, pessoal, eu já excluo algumas das respostas aí abaixo, tá? Algumas das alternativas deste item que estão aí abaixo. Tá? Mas vamos lá, vamos identificar um pouco mais. O que acontece? Olha só, à medida, vou até mudar a cor novamente aqui. À medida que a massa molar aumenta para a direita, vocês estão vendo que na mesma linha, por exemplo, o ponto de fusão também está aumentando? Então, o que significa isso? Significa dizer que quanto maior a massa molar, maior o ponto de fusão. E a mesma coisa para o ponto de ebulição, tá bom? Vamos ver as alternativas. Dessa forma, em relação às substâncias descritas e suas propriedades, letra A. A temperatura de fusão das 4 substâncias está indicada na figura 1? Não. Vou colocar aqui falso. As interações intermoleculares no Cl2 são dipolo permanente e dipolo permanente? Não. Porque Cl2 é uma molécula simétrica, tá? E, consequentemente, ela é uma molécula apolar. Obviamente, a partir disso, a interação intermolecular que ela estabelece é aquela interação intermolecular do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido ou forças de Van der Waals, ok? Então, B, falso. C. As interações intermoleculares no F2 são menos intensas do que no I2? Sim, porque o ponto de fusão e de ebulição do F2 ele é menor do que no I2. Então, verdadeiro, resposta. O BR2 se apresenta no estado físico gasoso quando a temperatura é de 25 graus? Não, porque o 25 graus ele deve estar mais ou menos aqui assim. Então, nessa temperatura, note comigo que a substância BR2 ela está abaixo do ponto de ebulição. Então, ela é líquida e não gasosa, tá? Elas são substâncias covalentes com diferentes tipos de interações intermoleculares. Primeiro que o tipo de interação intermolecular é o mesmo. E elas não são substâncias covalentes. Aí eu, mais uma vez, convido vocês a assistir uma aula que eu fiz, vou colocar o link na descrição também, que é sobre a ligação covalente. E aí, nessa aula eu descrevi para vocês os dois tipos de substâncias formadas por ligações covalentes, que são as moléculas e as substâncias covalentes, por exemplo, diamante, grafite e sílica, tá? Dê uma olhada na aula para vocês também, se tiverem alguma dificuldade, ok? Questão 5, já é uma questão aqui, já que eu misturei e coloquei
um pouco de modelo atômico aqui, só porque na descrição dessas questões, como eu estou falando de ligações químicas e falo de substâncias químicas, eu tenho algumas situações que envolvem o entendimento do que são os átomos, ok? E, não sei se vocês se lembram, no experimento que foi feito pelo Thomson, na verdade, o experimento que o Thomson utilizou para fazer as análises dele, ele chegou a algumas conclusões, e essas conclusões estavam associadas à presença de uns raios que eram chamados de raios catódicos dentro do tubo aqui, tá? Esses raios catódicos, gente, eles são elétrons, tá? Então, só lembrando aqui, como que é um átomo de forma geral e simplificada? Ele é formado por um núcleo pequeno denso positivo com prótons e nêutrons e elétrons que ficam em níveis de energia quantizada. Eu só vou colocar aqui, só assim, só para vocês relembrarem comigo, ok? Elétrons, deixa eu marcar aqui direito, tá? Então, o que acontece é que os átomos do material formador aqui, eles emitem elétrons que vão se chocar com essa lâmina E, ok? Bom, questão 6. Analisa esse quadro em que está apresentada a temperatura de ebulição de 4 substâncias. Então, temperatura de ebulição de 4 substâncias. Considerando-se os dados desse quadro, observa-se que à medida que a cadeia carbônica aumenta, se tornam mais fortes. Olha só que interessante essa questão. Dessa primeira para a segunda, está aumentando a cadeia carbônica. E da segunda para a terceira, também está aumentando a cadeia carbônica. Ok? Então, é comparando a primeira com a segunda e a terceira com a quarta. Tá? É como se eu tivesse aqui duas classes de substâncias. Vamos pensar assim. Tá? Eu tenho hidrocarbonetos, os alcanos, os 2 primeiros, e álcoois, os 2 últimos. Tá? Bom, está aumentando a cadeia carbônica da 1 para 2 e da 3 para 4. Ok. Mas, observe aqui comigo. A 1, como só é formada por carbono e hidrogênio, a interação intermolecular que ela estabelece é dipolo instantâneo dipolo induzido. E a 3 e a 4, como ela tem FON ligado a H, ela estabelece ligações também do tipo ligação de hidrogênio. Só que ela tem também uma parte apolar. Então, ela também estabelece ligações de polo instantâneo e de polo induzido. Só que a ligação de hidrogênio é mais intensa. Então, consequentemente, o que está fazendo aumentar o ponto de ebulição nesses dois grupos são as interações de polo instantâneo e de polo induzido. Porque da 1 para 2 é claro ver isso, mas da 3 para 4, o FON ligado a H continua o mesmo. O que vai mudar vai ser a quantidade, o tamanho da parte apolar. Ok? 7. A maioria dos elementos químicos são metais. Pessoal, também vou deixar na descrição do vídeo um link com uma aula que eu fiz sobre ligações metálicas, ok? Comparando-se as características de metais e não metais situados no mesmo período da tabela periódica, os átomos de metais têm. O que acontece? A tabela periódica, ela tem mais ou menos um formato assim, ó. É claro que eu vou desenhar mais ou menos, né, gente? Só para visualizarmos, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar um período aqui. Eu vou pegar, por exemplo, o terceiro período, tá? O terceiro período, ele é formado por alguns metais do lado de cá e alguns ametais, principalmente do lado de lá. Ok? E aí, desses aqui, eu vou destacar no terceiro período, por exemplo, o sódio, que está aqui assim, e o cloro, que está aqui assim. Tá? O que acontece? O cloro está na coluna 7A e o sódio está na coluna 1A. Eu vou colocar 1 e 7 em números normais, não romanos, só para ficar mais fácil de visualizar. Ok? Então, ele está falando que no mesmo período da tabela periódica, os átomos de metais. O que o metal tem em relação aos ametais no mesmo período? Menores tamanhos? Falso, porque o raio atômico cresce para a esquerda no mesmo período. Tá? Maior eletronegatividade? Falso, porque a eletronegatividade no mesmo período cresce para a direita.
Menor número de elétrons de valência é a resposta. Isso porque na coluna 1A, os elementos têm um elétron na última camada. E na 7A, por exemplo, tem 7. Resposta. Maiores energias de ionização, falso também, porque a primeira energia de ionização, ela cresce para a direita. E maior facilidade em se transformar em ânions, falso, como a energia de ionização dos metais é menor, então eles têm maior facilidade em se transformar em cátions. Questão 8. Nas figuras 1 e 2 estão representados dois sólidos cristalinos sem defeitos que exibem dois tipos de ligações químicas, diferente de ligação química. Então, o que acontece? Falou nuvem de elétrons? Consequentemente, esse de cima não tem nem dúvida. Ligação metálica. Beleza? Então, os átomos metálicos perderam elétrons que ficam livres no retículo cristalino. Então, esse material aqui é um sólido condutor de corrente elétrica, o da figura 1. Tá? O de baixo, está vendo que são cátions e ânions? Então, aqui a ligação é uma ligação iônica. Aí, já temos a resposta da questão. Ok? Questão 9. O quadro a seguir apresenta as temperaturas de fusão e de ebulição de 3 substâncias, que são essas. Considerando-se essas substâncias e suas propriedades, aí ele vai fazer algumas perguntas. Tá? Vamos lá. No ICL, as interações intermoleculares são mais fortes do que no I2? Olha só. O ICL, as interações intermoleculares são mais fracas do que no I2, porque no ICL o ponto de ebulição é menor. Falso. A 25 graus Celsius o Cl2 é gasoso e o ICL é líquido e o I2 é sólido. Também fácil perceber que também é falso. Aí eu queria destacar a resposta, que é a letra C, que ele fala que no ICL, a nuvem eletrônica está mais deslocada para o átomo de cloro. Verdadeiro. Porque como o cloro é mais eletronegativo, ele vai puxar a nuvem de elétrons para ele. Então, isso acontece e justifica o fato de, por exemplo, nessa molécula, o cloro, deixa eu mudar até a cor aqui para ficar mais bonitinho para vocês verem, o cloro vai ser o polo negativo e o iodo vai ser o polo positivo em uma molécula polar. Ok? Questão 10. Um adesivo tem como base um polímero do tipo álcool polivinílico, que é esse aqui, ó, da figura 1. A ação adesiva desse polímero envolve principalmente a formação de ligações de hidrogênio. Lembrando que para fazer ligação de hidrogênio de modo geral, a molécula tem que ter FON ligado a H. Tá bom? No caso aqui, tá claro que ela tem OH, né? E o resto da molécula lá para cima. Mas tem esse grupamento hidroxila aqui, ó. Tá vendo? Principalmente a formação de ligações de hidrogênio entre um adesivo e a superfície do material aplicado. Ou seja, para o adesivo colar, o adesivo da figura 1, ele tem que estabelecer ligações de hidrogênio com o material. É isso que ele está falando para a gente. Considere a estrutura destes 5 materiais e pergunta qual que é o melhor adesivo. O melhor adesivo é aquele que estabelece ligações de hidrogênio. E o material que estabelece ligações de hidrogênio com o material da figura 1 é aquele que tem também FON ligado a H. Tá? Consequentemente, a resposta é a celulose. Tá? Por causa dos grupamentos hidroxila que a celulose tem em sua cadeia polimérica. Ok? Os outros não têm FON ligado a H. 11. A tabela a seguir apresenta temperaturas de ebulição em graus Celsius de 3 compostos de carbono CX4. Detalhe é o seguinte, ó, à medida que eu estou indo para a direita, vocês estão vendo que o ponto de ebulição está aumentando, tá? Mas isso não está associado, nesse caso, ao tipo de interação intermolecular, porque o tipo não, mas a intensidade sim. O tipo, porque nesses 3 casos as moléculas são apolares, porque são simétricas, desenhando no plano como CX4, lembrando que na verdade o X pode ser F, Cl ou Br, tá?
E que eu estou desenhando no plano como se fosse uma cruzinha, mas essa molécula ela tem a geometria tetraédrica, né? Tanto que o carbono tem a hibridação sp3, é uma molécula tetraédrica. O que acontece nesse caso é que o tipo de interação intermolecular não vai modificar o ponto de ebulição, mas a intensidade sim. Vamos continuar lendo. Considerando-se a variação das temperaturas de ebulição e as propriedades periódicas, então ele quer associar o ponto de ebulição com as propriedades periódicas dos átomos presentes na molécula, a intensidade das interações intermoleculares presentes nesse composto cresce quando aumenta. Aí o que acontece? Aí a resposta é a distância média entre elétrons de valência do átomo X e esse núcleo. Ou seja, quando aumenta a distância, o raio atômico dos elementos aumenta o ponto de ebulição nesse caso. E é verdadeiro, tá, gente? Porque se pegarmos, por exemplo, na coluna 7A da tabela periódica, pedindo licença mais uma vez para colocar 7 em número normal e não em número romano, se eu cortar a coluna 7A, eu vou ter na sequência assim, ó, flúor, cloro, bromo, tá? E o raio atômico, ele cresce para baixo. Ou seja, para uma análise simplificada da influência do ponto de ebulição em relação às propriedades periódicas, eu posso falar que, nesse caso, quanto maior o ponto de ebulição, maior é o raio. Ok? Questão 12. Este gráfico representa a variação da temperatura de ebulição a uma atmosfera de séries homólogas de álcoois e alcanos de cadeia linear em função da massa molar. Já de cara, pessoal, e aí eu já respondo a questão. Álcoois e alcanos. Álcoois tem FON ligado a H. Estabelece ligação de hidrogênio, ponto de ebulição maior. Então, os álcoois representam as moléculas que estão destacadas na figura 1. E, consequentemente, os alcanos, que são moléculas formadas apenas por carbono e hidrogênio, estabelecem ligações do tipo de polo instantâneo de polo induzido e têm, consequentemente, o ponto de ebulição menor. Já respondi a questão. Ok? Questão 13. Este quadro apresenta os valores de temperaturas de fusão e de ebulição de cloreto de sódio, magnésio e alumínio. Então, aqui, ó. Considerando-se essas propriedades e os modelos de ligação química aplicáveis às três substâncias, o que acontece, gente? Nesse caso, né? Quando nós falamos de ligações fortes, iônica, metálica e covalente, é comum, vocês já devem ter visto isso até em algumas aulas, e eu até especifico isso na aula que eu falo para vocês sobre as ligações, que quando nós temos os compostos formados, por exemplo, por ligações metálicas, quando a ligação é metálica, de modo geral, a ligação é formada entre a interação entre metais, a ligação entre metais. A ligação iônica, por sua vez, a ligação iônica, por sua vez, era estabelecida através da interação, da ligação, melhor dizendo, de um metal com um ametal. E a ligação covalente, por sua vez, de modo geral, ela é estabelecida entre ametais. Mas detalhe que eu falei, todas de modo geral. Vão ter alguns casos que, por exemplo, se aqui é o grupo das ligações metálicas e aqui é o grupo das ligações iônicas e aqui é o grupo, por exemplo, das ligações covalentes, vão ter interseções entre elas que não vão ser nenhum e nem outro, tá? Que vai ser um pouquinho de um pouquinho do outro. Tá? Nessas interseções é que vão ter algumas situações mais ou menos atípicas. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, o que acontece? O cloreto de alumínio, letra C, tem um forte caráter molecular, não sendo puramente único. Isso é verdadeiro porque, não sei se vocês se recordam, quando eu tenho na tabela periódica, na coluna 3A, aí nós temos aqui boro e alumínio, tá? E o cloro,
por sua vez, que forma o cloreto de alumínio, se eu continuar a tabela periódica e lá no final aqui assim, eu tenho a coluna 7A, o cloro está aqui assim, ó. Consequentemente, a diferença de eletronegatividade não é tão grande. Lembrando que a eletronegatividade cresce para a direita. Tá? Como a diferença de eletronegatividade não é tão grande, essa substância tem um caráter molecular. Tá? Porque basicamente é o seguinte, compostos iônicos, grande diferença de eletronegatividade. Compostos formados por ligação covalente, pequena diferença de eletronegatividade. Ou seja, nesse caso, o cloreto de alumínio vai ter uma característica, de certa forma, também um pouco molecular, letra C. Ok? 14. As temperaturas de ebulição do tetraclorometano e metano são iguais a, respectivamente, 77 e menos 164 graus Celsius. Ele quer saber o que influencia nessa diferença de pontos de ebulição. Não é no tipo de interação intermolecular, porque ambas estabelecem ligações intermoleculares do tipo de polo instantâneo e de polo induzido, mas com intensidades diferentes em função, principalmente, da diferença da massa molar dessas moléculas, tá bom? Então, o CCl4 ele vai estabelecer interações intermoleculares de polo instantâneo e de polo induzido mais intensas que a molécula de CH4, ok? Questão 15. Um dos fatores que favorecem a solubilidade de um metal em outro é a semelhança de suas redes cristalinas. No entanto, é preciso também que seus átomos sejam muito diferentes quanto ao raio, eletronegatividade e valência. Os metais alcalinos e o ferro apresentam redes cristalinas semelhantes, que ele destacou no texto da questão. Não formam ligas por causa das grandes diferenças quanto a essas propriedades. Considerando-se as propriedades periódicas do ferro e dos metais alcalinos, observa-se que... O que acontece, pessoal? Se observarmos mais uma vez a tabela periódica, que tem mais ou menos esse formato, eu vou desenhar só um pedacinho, nós conseguimos ver o seguinte: o ferro está mais ou menos aqui, nos metais de transição. Os metais alcalinos, por sua vez, eles estão destacados na coluna 1A. Então, eles começam aqui do hidrogênio para baixo. Então, os metais alcalinos estão aqui. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos responder a questão. Observa-se que a eletronegatividade do ferro é maior do que o átomo de sódio. O sódio está aqui assim, ó. E a eletronegatividade cresce para a direita. Então, o ferro é mais eletronegativo que o sódio. Tá bom? A letra B fala que o número de oxidação mais comum dos metais alcalinos é menos 1 e é falso. O número de oxidação mais comum é mais 1. O raio atômico do ferro é maior do que o do potássio. Falso. E assim por diante. Ok? Questão 16. A figura representa uma seção plana de um cristal iônico, que ele fala naquele caso, que é ou o NaCl ou o Ca2+, e o O2- o CaO, óxido de cálcio, e ele colocou ali números para ficar mais fácil de observar. Considerando a ligação iônica, o ânion 6, que eu vou marcar aqui para vocês verem, apresenta ligações iônicas de mesma força com 2, 5, 7, 10. 2, 5, 7, 10. Verdadeiro porque a distância é a mesma. Simplesmente por isso. Mas aí eu queria destacar para vocês a letra B, porque as outras elas se excluem, tá? Mas vamos lá. A letra B. O par de íons 2,6, deixa eu até voltar esse rabisco aqui. O par de íons 2,6, no caso do Ca2+, O2-, está ligado por duas ligações iônicas. Falso, porque ligação iônica não tem quantidades. A ligação iônica acontece através da interação entre cargas de sinais opostos e, consequentemente, a partir disso, nós temos, então, uma ligação iônica independente da carga dos íons. Então, por exemplo, o Ca2+ e o O2- vai ter uma interação, a ligação iônica
vai ser forte. O Na+ e o Cr-, a ligação iônica, que eu estou rabiscando aqui no meio, vai ser forte. Tá? Mas não tem número de ligações. O que tem número de ligações é nas moléculas, ok? Então, esse é o detalhe dessa questão próxima. O material sólido tem as seguintes características. Não apresenta brilho metálico, ou seja, não é metal. É solúvel em água, e aí, então, consequentemente, nesse caso, pode ser molecular ou iônico. Não se funde quando aquecido a 500 graus Celsius, aí eu já excluo os moleculares. Não conduz corrente elétrica no estado sólido e conduz corrente elétrica em solução aquosa, só sobrou o iônico. Ok? 18, modelos atômicos. Ele está falando sobre os erros dos estudantes. Aqui é só para destacar que as substâncias são formadas por átomos e lembrar dos átomos. O Dalton falava que os átomos são maciços e indivisíveis, certo? O Thomson falava que tinha um elétron de carga negativa incrustado numa esfera de carga positiva e que a carga positiva está distribuída homogeneamente pela esfera, tanto que ele falou do tal do pudim de passas, ok, tá certo. Rutherford, elétron de carga negativa em órbita em torno do núcleo central de carga positiva, núcleo pequeno denso positivo, e não tem restrições quanto aos valores das órbitas dos elétrons. Então, o elétron, teoricamente, pode ficar em qualquer lugar. O que aconteceu a partir do Rutherford? O Bohr melhorou esse conceito da posição dos elétrons em órbitas. Ou seja, a 18 está todo mundo certo. 19. Inclusive, na 19, no link que eu coloquei sobre ligações covalentes, eu descrevi esse gráfico para vocês. Então, dê uma olhada lá, por favor. Tá? Mostra a curva, né? Lembrando que nessa curva, à medida que eu vou indo para a esquerda, a distância interatômica diminui, tá? E aí, o que acontece? Inicialmente, a distância interatômica ela é muito grande. À medida que eu vou indo para a esquerda, a distância interatômica diminui até esse valor aqui, que é o valor que tem a menor energia. Ou seja, nesse caso, o que acontece é que esse valor de energia é a energia da ligação, porque estabilizou a molécula H2. E esse valor aqui é a distância da ligação, tá bom? Então, o ponto de maior estabilidade é onde formou a ligação. O 458 é a energia liberada ao se formar a ligação. E o 7,4 vezes 10 a menos 11 metros é a distância da ligação. É uma distância média, mas é a distância da ligação. Ok? Questão 20, por sua vez. Ele coloca as moléculas e pergunta o número de previsões corretas feitas pelo estudante. Ele colocou pares de substâncias e foi pedido a ele que, considerando os modelos de ligações químicas e as interações intermoleculares apropriadas a cada caso, indicasse em cada par a substância que tivesse a temperatura de fusão mais baixa. Então está aqui, ó. Na 1 é fácil. CH4 só tem C e H interações do tipo dipolo instantâneo de dipolo induzido. Metanol faz ligação de hidrogênio, então está certo. Na segunda, ponto de ebulição mais baixo. Aqui eu tenho um composto iônico e aqui eu tenho um molecular. Gente, não tem nem que discutir. O iônico tem um ponto de ebulição maior. Então, esse aqui está falso. Tá? Sílica, que é basicamente areia e água. A sílica tem um ponto de ebulição maior. Falso. E entre I2 e ferro, o I2 é o ponto de ebulição menor, porque o I2 é líquido a temperatura ambiente e o ferro é sólido. Ok? Questão 21. Existem algumas propriedades que são adequadas para caracterizar os sólidos iônicos, uma vez que a grande maioria desses sólidos apresenta essas propriedades. Tá? Então,
os sólidos apresentam algumas propriedades e dá para caracterizá-los a partir dessas propriedades. Outras propriedades não são adequadas para esse fim, pois existem sólidos iônicos que não apresentam essas outras. Aí ele fala, em relação ao conjunto dos sólidos iônicos, as propriedades indica que não será exibida por um grande número de sólidos. Ou seja, tem alguns compostos iônicos que não têm, tá? Todos têm ponto de fusão e de ebulição altos, tá? Então esse eu já tiro. Todos são isolantes térmicos de modo geral no estado sólido, tá? Todos conduzem corrente elétrica quando fundidos, que é quando eu pego o material sólido e aqueço até a sua fusão. Mas nem todos os compostos iônicos são solúveis em água. O NaCl é solúvel em água, mas o CaCO3 não. Então, um grande número de compostos iônicos não é solúvel em água. E um outro número também vai ser, ok? Questão 22. Aqui tem maior ponto de ebulição. Bom, aqui é fácil, é muito parecida com a primeira. Como todas são moleculares, aqui tem um ponto de ebulição maior, vai ser aquela que estabelece o tipo de interação intermolecular mais intenso, que vai ser a letra A, porque tem FON ligado a H. Ok?